Olá, hoje o nosso assunto é conexão. Vamos falar disso, que é uma coisa que para mim é fundamental para o relacionamento da gente com os nossos pets. Hoje em dia, graças a Deus, existem tantos animais adotados, animais de idades diferentes, de histórias diferentes. A gente infelizmente não sabe muitas vezes o que ele passou até hoje, da onde que ele viveu, de onde que ele veio, se ele foi bem tratado, maltratado, se ele viveu numa casa, se ele viveu num canil. A gente não sabe, e é importante que a gente faça da vida dele daqui para frente o melhor possível. E uma coisa muito importante para que essa conexão seja estabelecida desde sempre, é a gente deixar ele muito claro, mas com muita clareza mesmo, com muito amor, mas com muita clareza, o que é bom e o que não é bom, de acordo com as regras da sua casa, o que é permitido e o que não é permitido. Então é importante que a gente diga a eles: isso aqui foi muito bom, tem abraço, tem beijo, tem carinho, tem biscoito, tem tudo. Agora, se ele fez uma coisa que não foi boa, uma grande atrapalhada, digamos, é importante que ele tenha um outro tom de voz, especialmente palavras muito curtas, que digam a ele: isto é diferente daquilo, isso não foi bom, isso é errado, e aí você usa a palavra que você costuma usar na sua casa. Se é não, se é não pode, o que você costuma usar. Mas o importante é que seja curto, porque não adianta a gente dizer: ah, você pegou o meu sapato que eu comprei não sei aonde, que custou uma fortuna. Isso tudo para ele não interessa. Interessa que ele fique sabendo que não foi bom, que você, que é a pessoa que ele mais ama no mundo, não ficou feliz com aquilo. Então, o seu tom de voz bem diferente daquele que quando está tudo bem, e uma palavra ou duas palavras muito secas, mostrando a ele: isso a gente não gostou, não faz isso de novo. E quanto mais a gente exercitar essa maneira de ser muito curta, muito rápida, e nesse momento você deixa ele um pouquinho de lado, não tem abraço, porque às vezes tem, e eu pesquiso isso há muito tempo, como eu disse logo no início, tem gente que dá bronca e pega no colo em seguida. Ou às vezes ele fez alguma coisa tão atrapalhada que é até engraçado. E aí você começa a rir. Então é confuso para eles. Eu digo para vocês com a maior franqueza do mundo, é confuso para eles saberem que de repente isso aqui foi bom, mas tá todo mundo rindo, parece que, ou então eu levei uma bronca e já estou no colo. Então é importante deixar o seu ritual, alguma coisa muito específica para aquele momento. Quer dizer, se você tem palavras específicas, mas assim, não adianta gritar, não adianta fazer discurso, não adianta ter uma coisa muito, porque assim, importante é ele ter a segurança, a firmeza do seu tutor, do amor da vida dele, dizendo: não foi bom, ou então foi muito bom. E aí, ao longo do tempo, isso vai se ajustando cada vez mais, porque eles são muito atentos, eles sabem tudo, eles nos conhecem da cabeça aos pés, eles sabem onde a gente vai. Quando a gente vai no quarto para trocar de roupa, ele já sabe que você vai sair. Quando você abre um armário que ele sabe que tem petisco, eles sabem tudo. Então é fácil para eles aprender com clareza. Isso, sabe, melhora muito o ambiente em casa. Quer dizer, você tem menos aborrecimento, e quanto menos aborrecimento, menos bronca eles levam, e aí a vida fica cada vez melhor. Porque eles têm coisas que nos mostram o quanto eles são mais sábios, às vezes muito mais sábios que nós, porque eles estão, sabe, uma coisa que a gente ouve tanto falar, que o importante é estar no presente, o importante é estar na presença, que é uma coisa que pra gente é difícil. A gente tá aqui pensando que amanhã vai fazer isso, pensando que no ano que vem você quer. Eles não, eles só nos dão presença. E é muito importante que a gente aprenda e de repente dê a eles esse momento também presente, sabe? Que a gente largue um pouco o celular, que a gente leve eles para passear e esteja com eles, esteja observando eles, esteja caminhando, conversando com eles,
mostrar para eles que eles nos dão presença 100% e que a gente também é capaz. Sabe? Que coisa mais linda que é você ver um gato no seu colo ronronando, quer dizer, aquilo, ele está tranquilo, ele está seguro, ele está naquele momento no seu colo e não tem mais nada que interesse a ele naquele momento. Então são tantas coisas que a gente tem que aprender com eles muitas vezes, quer dizer, não exagerar na invasão do espaço deles, quando um gato prefere ficar ali, ou quando um cão está comendo e não gosta que mexa na comida. São coisas que a gente precisa respeitar um pouco o lado animal e o instinto deles, e de repente agora é um momento quieto aqui, ou agora eu vou ficar, não quero que mexa na minha comida quando eu estou comendo, não quero que ponha a mão nas minhas coisas. Isso, sabe, todos nós temos as coisas que a gente gosta, que a gente não gosta. E eu, mais uma vez, reitero sobre o benefício das nossas meditações. Quero dizer a vocês que eu estou mandando a cada vídeo uma meditação pronta, com áudio, com som, mas que se você gostar, se você vê o efeito que eu já vi na minha casa e na casa dos meus amigos acontecer, você pode, depois de um dia, dois, e quando você achar que você mesmo fazer o lado, as frases, o texto, quer dizer, você põe uma musiquinha, senta no sofá, diminui a música, põe um cobertorzinho se tiver frio, fica ali com eles e de repente você fala, quem sabe com a sua voz tenha mais efeito ou não. Isso depende de você. Não se preocupe em copiar ou de querer fazer uma meditação sua, mas o importante é a intenção, o importante é a energia, é a respiração daquele momento. Eu estou te mandando uma pronta, que você ouvir, que eu adorar, que você goste, mas se você achar que você, com a sua voz, você vai ter mais resultados, se seu cachorro, seu gato, seus cães preferem ouvir você do que ouvir a voz de uma pessoa desconhecida, será um grande prazer ouvir você me dizer depois que adorou, que você refez e que tudo está dando certo e que vocês estão cada dia mais conectados. Esta é a maior intenção que eu tenho o tempo todo quando eu criei esse método, esse curso, que era que todo mundo ficasse cada vez mais feliz, ok? Até o próximo.